Olá, seguidores da Prosa Empreendedora. Começamos agora mais uma edição do podcast e nós temos uma convidada hoje muito especial. Eu vou revelar para vocês. Foi a primeira pessoa a acreditar nesse projeto Prosa Empreendedora. Ela deu espaço na revista que tinha para que eu, em 2 páginas, pudesse contar cases de sucesso, falar de empreendedorismo, dar voz a negócios, a pequenos e médios negócios de Uberlândia. Então, com vocês, nossa convidada de hoje, Neuza Pinheiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Margarete. Nossa, para mim é um privilégio enorme estar aqui com você. E quando você fala que eu fui a primeira pessoa a acreditar no seu trabalho, na verdade, o seu trabalho é uma referência para mim como jornalista. Conheço todos, respeito todos, mas como todo mundo, a gente tem aquela pessoa que a gente admira, que a gente gosta do trabalho dela. Para mim foi um dos maiores privilégios ter você conosco. E acreditar no Prosa Empreendedora mostra mais uma vez que eu não estava errada. Realmente, assim, foram anos na revista Perfil Médico até a chegada da Covid, depois eu migrei para outras revistas, mas a Prosa Empreendedora cresceu. Além da publicação em revistas, hoje impressas, a Prosa Empreendedora, ela acontece toda quinta-feira, meio-dia, nas minhas redes sociais, no @Notas e Prosas Comunicação, e agora podcast, olha que maravilha. Na verdade, um videocast. E aí a gente tem a oportunidade de trazer pessoas que têm a acrescentar, a colaborar nessa área de negócios. E você, Neuza, é uma empreendedora nata. Você sempre esteve à frente aí de grandes projetos, você começou a empreender e aí de uma forma bem lúdica, né, tocando na vida de pessoas, que foi a rua lá da brincadeira que você fazia lá no bairro Santa Mônica. Conta um pouquinho desse início aí, desse projeto social, mas que na verdade era o início de um empreendedorismo também. Eu sempre fui muito assim, focada naquelas coisas que eu quero. E eu tenho comigo a percepção e o sentimento que aquilo que você colhe, você de alguma forma você tem que retribuir. E a Rua da Alegria, ela aconteceu durante 11 anos no bairro Santa Mônica. Era uma festa assim muito bacana. A gente fazia como se fosse um circo, né? No bairro Santa Mônica ali, e tinha tobogã, cama elástica, pula-pula. Fora que a gente alugava tendas e mais tendas e a gente fazia um café da manhã maravilhoso. Eu abria minha casa e para que a gente pudesse produzir os cachorro-quente, o sorvete, o algodão doce, aquela coisa toda. O último ano que eu fiz, eu atendi 1.500 pessoas. Então, assim, era uma organização muito bem feita. Eu tinha parceiros muito grandes, a Unimed, a Miramontes, assim, vários médicos que participavam disso. Eu fazia isso com uma coisa social. Era um sonho social que eu tinha. Achava muito importante fazer isso. Acho importante até hoje, como eu faço outros projetos sociais, mas eu reservo mais a mim mesmo. Não é tão escancarado igual era a Rua da Alegria. Nós fomos notícia em vários jornais na época, impresso, TV. Foi um sonho que eu tive, eu concretizei e hoje eu tenho o privilégio de encontrar muitas daquelas crianças que eu assisti um dia fazendo algo mais ou menos parecido. Que coisa boa, deu fruto. E por que que eu disse que era o início de um empreendedorismo? Porque tinha gestão de pessoas, você tinha que lidar ali com vários parceiros, várias pessoas, tinha a questão de captar recursos também, porque você tinha que oferecer a essas crianças, né, pipoca, algodão doce, então requeria parceiros para esse Sim, evento. sim. Então, isso também é uma forma de empreender, de fazer negócios, por mais que o cunho fosse social. E de lá para cá, a Neuza Pinheiro cresceu muito e virou aí uma empreendedora. Depois vieram revistas, né? A revista Saúde, que foi o início. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória. Na verdade, a revista Saúde, ela vem bem antes da Rua da Alegria. Eu comecei a empreender em 1989, foi a primeira revista que teve, chamava Saúde em Família. Já em mais ou menos em 92, eu fiz uma parceria com a Unimed, ela saiu o Guia Unimed dentro da revista Saúde, e eu fiquei ali. Esse sonho começou lá em Tuiutaba, porque eu venho de lá,
E eu amava, sempre gostei muito de ler. Apesar que eu não sou uma exímia no português, mas eu gosto muito de ler. Eu era apaixonada pela revista do Biotônico Fontoura. A minha história começou aí. E eu gostava da carta enigmática, o Zeca Tatu, aquela coisa toda. Então, assim, o pessoal fala muito, Biotônico Fontoura cura tudo. Bom, pelo menos ele curou meus sonhos, né? E eu buscava essa revista numa farmácia chamada Santa Terezinha. E às vezes o senhor não guardava para mim. E um dia nós acabamos discutindo, eu tinha lá meus 13 anos, e eu falei para ele assim, quando eu crescer eu vou ter uma revista. Mas como eu tinha aquela referência que a Biotônico Fontoura ele tinha muitas dicas de saúde, remédios. Se você perguntar para mim, eu lembro até hoje melagrião que tinha ali, sabe? É uma coisa bem bacana. Eu parti por esse lado, e foi esse lado aí, depois veio a Perfil Médico, foi um desafio, porque era uma revista cara, é uma revista cara até hoje, lombada quadrada, e eu sempre fui muito de buscar o melhor material, melhor papel, porque eu fazia com papel Suzano, e hoje, até para fazer hoje, é quase que complicado. Tem muitos colegas que fazem aí, eu parabenizo, louvo eles bastante, porque é um verdadeiro desafio, e o papel se tornou mais caro agora com essa crise do petróleo que nós estamos tendo, do diesel. Na verdade, veio desde a pandemia, né? Subiu Sim, muito a questão do papel. a pandemia ela foi um divisor de águas. Sim. Eu tive esse time da pandemia, muita gente falou, por que você parou? Bom, meu produto era médico, é médico, né? Então não tinha nem como eu trabalhar, porque o único lugar que a gente não podia frequentar era lugares, hospitais, clínicas, porque a doença estava disseminando. Eu dei esse tempo. Depois desse tempo, eu repensei se eu queria voltar ou não. Em 2023, eu gravei um primeiro podcast, né, do Sociedade, na verdade, Sociedade Médica, não. Eu já tinha feito a patente da marca para podcast, fiz Perfil Médico. Até a gente ia vir com esse nome, porque eu fiz a patente e tudo mais, até falei para algumas pessoas, mas eu tenho um legado com a marca Perfil Médico. De 20 e tantos anos, que a Perfil Médico tem 20 e tantos anos. Isso que eu ia te perguntar, são muitos anos, tudo né? foi feito com a marca Perfil Médico, e ela sempre esteve aí. Eu não achei justo pegar aquele meu sonho e deixar ele esquecido para começar um novo. Então, um novo que eu tenho, eu vou ver em outros segmentos. Sim. Até porque são duas marcas muito fortes. Sim. Mas assim, a Perfil Médico, ela foi consolidada como revista impressa, também esteve por um tempo na TV, Sim. né, em canal fechado, se eu me lembro, a Sim. TV Cidadania na época, e que fez uma história, igual você disse aí, foram mais de 2 décadas Sim. circulando em Uberlândia e região, e sempre com esse foco na saúde. E agora, depois desse ato aí, pós-pandemia, tá de volta. Sim. E aí, numa nova roupagem, eu queria que você me contasse sobre as novidades da Perfil Médico. Olha, o que mudou? Até então, a gente tinha decidido que nós iríamos fazer ela impressa. Mas hoje, para você soltar, vou falar números bem sérios mesmo, para você soltar 2.000 revistas impressa, você gasta mais ou menos, entre distribuição, tudo uns R$ 45.000. Isso você não está falando de lucro, você está falando só o custo. Então, chegamos à conclusão que com 2.000 revistas, eu vou atingir um público muito pequeno, ficar aquém daquilo que eu sonho, que as pessoas sonham, daquilo que as pessoas investem. Porque quando você investe em publicidade, você quer um retorno. Exato. Aí veio aquela coisinha, vamos para a TV? E a gente ficou ali, vamos. Eu não sou jornalista, né? Mas eu precisava que o Odair sempre foi meu parceiro, mas quem estivesse encabeçando isso, fosse pessoas assim que tinha conhecimento, sabia fazer, levaria autoridade, levaria respeitabilidade, porque o Odair já era uma pessoa bem conhecida. Foi quando surgiu o seu nome, que já é uma pessoa que a gente é amiga, conhece, e eu falei, eu tenho que perguntar para ela. Que tá aí no mercado um tempinho. Eu tenho que perguntar para essa moça se ela vai topar esse desafio, né? E que você aceitou. Sim. Mas assim, eu tô muito feliz porque hoje a gente ia para uma TV, ia para outra, até que decidimos bater o martelo. Não, fomos para a Band, 3 milhões de pessoas. Um público maravilhoso. Você pensa, é um público maravilhoso. Então, quer dizer,
Para você gastar, digamos, R$ 3.000 para você investir numa revista que vai dar uma tiragem de 2.000 exemplares, você, com toda certeza, olhando pelo nicho, 3 milhões de pessoas é muito mais importante. A TV, a visibilidade é maior, né? Então a Sim. gente está vindo com o canal, aí tem a TV, a gente está vindo, voltando com o guia médico, o portal Perfil Médico. Então, continuo com o podcast Sociedade Médica, que é uma marca patenteada por mim, continuo aqui, porque é uma marca que eu tenho intenção que ela cresça no Brasil todo, vou continuar da mesma forma e somando com vocês. Que É coisa isso. boa. Na verdade, o programa Perfil Médico na TV estreou já no dia 2 de maio, na Band Triângulo. Nós estamos Parabéns para aí. você. Que coisa boa. E a gente já está aí colhendo frutos desse programa e já na expectativa de coisas novas, né? A gente Sim, quer criar quadros e tudo isso sim, que agregue. E a ideia é sempre trazer conhecimento para o público na área de saúde. sim, A gente vem com esse propósito. E aí você falou da Sociedade Médica, que hoje vocês estão trabalhando o podcast sim. Sociedade Médica, mas é uma marca patenteada e que tem nela várias atividades aí que podem ser desenvolvidas. A ideia é trabalhar em conjunto essas marcas e ir crescendo as duas. Como é que você está pensando em fazer aí? Olha, eu penso no Sociedade Médica a nível de Brasil, né? Porque é tipo um franquia a nível de Brasil. Aqui nós, Uberlândia, nós temos a Associação de Médicos, que também é a Sociedade Médica de Uberlândia. Eu, na hora H, eu falei, não, não vou fazer isso, porque é uma entidade que eu tenho um respeito imenso, tenho uma admiração imensa, e era como se eu tivesse, de alguma forma, usando o nome, o prestígio deles, tudo. Jamais faria isso. Então, eu somei tudo isso, analisei e pensei da forma com que eu quero trabalhar. Sim, existem projetos com essa marca para não alguns vão chegar aqui, Uhum. mas quando chegar aqui, não, de forma nenhuma vai estar linkado à Sociedade Médica de Uberlândia. Por quê? Porque as pessoas vão entender. Não vou falar muito a respeito, porque ainda estou trabalhando sobre isso, né? Mas o podcast continua, é uma patente. Eu fiz uma patente para vários segmentos. A marca estava lá e a minha vida toda eu sempre investi nisso. Eu lembro que eu comentei com você. Dou um exemplo, por exemplo, eu sou dona da marca Oferta do Dia. Uhum. É patente e domínio de internet. Então, quando você vê alguém usando a marca Oferta do Dia, alguma coisa está chegando para mim. Porque patente é isso, você tem que ter o Te dá o respeito, direito, né? né, do uso da E marca. eu passei por todo o processo, não tive oposição, segui o processo e tô aí, busquei outras coisas que eu queria dentro dessa marca. Dentro dessa marca. E eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Eu quero deixar alguma coisa boa pro meu pessoal. Até comentei com você, com o Aldair. Falei, gente, vai chegar uma hora que eu realmente quero fazer outras coisas, né? E todo mundo fala, mas e aí, você vai vender sua marca? Não, eu escolhi algumas. Eu tenho umas que eu vou ficar para mim, Uhum. que eu vivo disso, eu recebo disso, que eu alugo domínio de internet, essas coisas todas. Mas tem umas que eu vou passar para frente, que é a perfil médico, o programa, tudo mais. Eu vou caminhar o máximo que eu puder. Tá tendo resultado positivo. Muito bom. Tô super satisfeita. A gente está criando quadros novos, né? Nós vamos ter o Minuto Odonto lá, nós vamos ter o Minuto Cardio. Por quê? Dentro desse programa, nós queremos levar o melhor. Porque as pessoas são muito carentes. Eu não estou falando da comunidade médica. As pessoas são muito carentes, no geral, de ter conhecimento sobre o médico, o tratamento. O que, que nós estamos trazendo com isso? A gente está levando para casa dessas pessoas informações com seriedade. Porque os profissionais que nós entrevistamos são médicos, doutorado, mestrado, e são médicos aí que as pessoas conhecem de nome. Elas vão ter a oportunidade de conhecer eles um pouquinho mais perto. Sim, e Saber isso mais é sobre legal quando eles. você fala disso, porque eu lembro do primeiro programa, a gente trouxe, por exemplo, o aniversário da doutora Juliana Morano. Sim, Então é aquela coisa, existe um CPF ali por trás do CNPJ, do Conselho Regional de Medicina, né, do CRM, quer dizer, existe uma pessoa, e uma pessoa como nós, sim, que comemora aniversário, que vai em sim, festas. Então, a ideia do programa também é mostrar esse outro sim. lado, é mostrar esse médico como um ser humano,
mesmo, Isso. e que faz tudo isso, né? Que vai em festas, que comemora aniversário, que realiza palestras, simpósios, e aí aproximar a população Disso, desse disso. médico, É desse profissional de quando saúde. a gente falando aí festa, é muito interessante. Se eu falar que eu não peguei um gancho, eu era muito apaixonada pelo Amaury Júnior, né? Eu até brinco com o Aldair que ele é o Amaury Júnior do Cerrado, né? Então, porque ele mostrava festas, eu achava aquilo lindo, maravilhoso. Hum, Então, por que não mostrar esse outro lado aí do médico, uma festa de casamento, uma festa de aniversário, igual foi a festa de aniversário da Juliana? Que festa mais linda! sim. E outra coisa, quem que nós encontramos na festa dela? Quase todos médicos. Nosso Uhum, programa é médico. sim. Então, nada melhor do que isso. Você leva informação, entretenimento, faz a cobertura dos eventos, você ajuda algum médico que quer divulgar um curso dele, uma palestra dele, algo que ele vai trazer para Uberlândia, porque dentro de Uberlândia acontece muitas coisas dentro do segmento médico, como não tinha nada nesse sentido, as pessoas não têm conhecimento. Sim. E esse conhecimento é super importante agora. Como é que começou essa sua relação com a área de saúde, a área médica, assim? Para ter essa ideia, você falou da revista do Biotônico Fontoura, mas como é que começou essa relação? Porque você é uma pessoa que transita bem entre os médicos, né? Tem muito conhecimento. Como é que surgiu isso? Olha, quando eu comecei a Revistinha da Saúde, eu fiz um trabalho para a prefeitura, tanto de Tuiutaba quanto para a prefeitura de Cachoeira Dourada, vou citar mais, e Araguari. E na época era o Miguel de Oliveira, ele me contratou, ele falou, Neuza, você vai ser minha assistente social aqui, porque eu estou tendo muitos casos de gravidez precoce em tal determinado lugar. Você faz um mapeamento para mim? Bom, eu era uma pessoa que não entendia quase que nada, mas eu falei, vamos lá, né? Eu precisava de trabalhar e eu nunca tive medo do desafio. E eu fui, realmente, eu consegui ver que aquele lugar precisava de informação. E eu queria levar essa informação, mas a prefeitura não dispunha muitos recursos para isso. Eu sugeri fazer uma cartilha. E eu tinha aquela ideia da revistinha, né, na minha cabeça, Beltrano Fontoura, aquilo tudo. Aí eu pensei nela. Aí eu desenhei, levei e falei, ó, doutor, prefeito, vamos fazer isso aqui, assim, assim. Ah, nós não vamos ter dinheiro, eu tenho tanto para empenhar. O que a gente Aham, faz o empenho, né? entendo. Eu falei, não, eu corro atrás. Eu nem sabia como é que era, né? Eu perguntei para uma amiga minha que me chega no jornal, como é que vende isso aqui e tal, os anúncios. Ela me falou, vou te falar uma coisa. Eu fui atrás realmente do patrocínio. Aí eu falei pra ele, hora que eu pagar, o que sobrar é meu? Ele falou, sobrou 3 vezes o que eu ganhava por mês. A partir daquele dia eu nunca mais trabalhei pra ele. Você descobriu o caminho das Sim, pedras. aí eu fui aperfeiçoando, eu fui crescendo, e aí eu fui vislumbrando coisa maior. Depois, o doutor Pascoal Loreco me convidou, já tinha revista Saúde, me convidou para fazer o jornal para a Sociedade Médica, eu fiz muito tempo. Aí eu não, falei, não vou fazer o jornal preto e branco, não, fiz um jornal colorido. Quando encerrou a minha participação, fui lá, levei tudo que eu tinha pago, tudo certinho, mostrei de forma transparente. E falei, bom, daqui para frente eu vou seguir mais aquilo que é meu. E nisso eu fui conhecendo. E, de certa forma, abriu algumas portas também. Eu fui conhecendo mais pessoas, eu fui trabalhando sério, fiz a parceria com a Unimed, que eu devo muito a Marco Aurélio Menegato, doutor Pascoal, e eles colocaram o guia médico dentro da revistinha Saúde. Todo mundo achava que a revistinha Saúde era a Unimed. Eu não importava, não, estava preocupada com o dinheiro mesmo. Eu brinco muito que eu não administro vaidade, eu administro dinheiro, né? E começou aí. Aí as pessoas começaram a ver meu trabalho. E o médico começou a querer anunciar aquela coisa toda. Então eu já tinha autoridade para chegar e falar: ó, sou a Neuza Pinheiro da revista Saúde. Depois era a Neuza Pinheiro da Perfil Médico. Depois eu comecei a fazer festa para médico lá no Castelo, fiz alguns anos. Fiz toda. Fiz durante 9 anos a caminhada da Unimed, Viver Bem. Então eu fiz vários eventos ligados à área médica. Depois eu comprei uma loja, né? Cresci, que é a Paramed, que hoje é meu ex-marido que ficou com ela. E Uhum. aí eu já tinha lançado a Perfil Médico. Eu já sabia que meu nicho era aquele. É um nicho ótimo de trabalhar. Sou muito grata a toda a comunidade médica, não só de Uberlândia, de região. É comunidade fechada? É, mas me abraçaram, me acolheram. Nossa, assim, eu só tenho gratidão.
É um respeito que você foi conquistando ali, pela credibilidade, pela postura profissional, igual você diz. Criar ali a forma como você chega, como você vai conquistando esse público até fidelizar. E hoje a gente percebe essa penetração que você tem nesse meio, com esse público, e isso é muito importante. A questão de ser um nicho, de ser nichado, isso de alguma forma pesa? Você já chegou, será que eu quero continuar mesmo com saúde, com profissionais de saúde, mudar? Já passou alguma coisa assim pela sua cabeça? Não, eu nunca tive intenção de mudar. É, porque quando você escolhe um nicho para você trabalhar, você analisa várias vertentes. Primeiro é credibilidade, a confiabilidade, porque você faz um produto que é caro. A revista é uma revista cara. Se você não receber, você tem que desembolsar, porque senão você vai ficar devendo para a gráfica, né? Então a área médica sempre foi um expoente para mim. Eu nunca tive problema nenhum. Tanto que muitas pessoas aí têm tentado entrar dentro desse mercado aí, né? Para poder fazer. Eu acho assim que eu criei na cabeça do médico uma coisa legal. Eu criei na cabeça do médico a visibilidade, porque o médico ele era de certa forma mais fechado. Uhum. Muitos brincam, né? Fala que os médicos acham que é Deus, eles têm certeza. Então era quase que aquele ser intocável. A partir da hora que eu comecei a mostrar festa, eventos, gosto deles, hobby deles, foi quebrando isso aí e foi outros foram percebendo que isso era importante. Uhum. Até, por exemplo, essa semana eu vi uma foto do Dr. João Lucas Ocônio pescando. Ele colocou lá um peixe lá no Pantanal e eu mandei a mensagem para ele. De todos esses aí, eu sei até o CPF, só do peixe que não. Ele achou muito bom. Por quê? Porque todo mundo que estava com ele naquele Você lugar, eu conhecia? conheço. Sabe? Porque a gente acaba conhecendo muito, nem sempre a gente lembra o nome, Sim. mas a gente acaba conhecendo muito. Então, assim, eu sou muito grata a toda a comunidade médica. Sou muito grata à Unicred, que é o banco que sempre acreditou em mim, que é Banco do Médico, à Unimed, aos hospitais todos que tem, sabe? Os grandes diretores aí, as grandes empresas de farmácias e tudo mais, as clínicas, essas pessoas acreditarem em mim. Então, eu sou muito grata a isso. E quando eu não estiver mais no mercado aí, espero que eles continuem abraçando e tenho certeza que vão continuar abraçando, porque as pessoas que a gente está trabalhando são pessoas diferenciadas, né? Você, o Odair, para mim são pessoas assim que eu fecho os olhos, porque Obrigada. eu admiro demais caráter, postura, tudo. Então, estou em muito boas mãos. Eu vou caminhar com vocês. Daqui uns tempos eles nem vão lembrar de mim. Sim, pois sim. Tem jeito não, Neuza. E aí, você contando toda essa história, eu tô aqui pensando, e aí a gente está falando muito, e até porque esses dias está acontecendo um evento aqui em Uberlândia sobre inovação, e eu tô aqui pensando até na palestra que eu vi da Cris Arcangeli, falando da questão de inovação. Que inovar é você observar o mercado, a inovação vem dali. E você é uma pessoa muito atenta. Eu tô vendo aí você narrar toda a sua história contando. Tem inovação em tudo isso, né? Quando você deixou de fazer o jornalzinho preto e branco para fazer colorido. Quer dizer, numa época que colorido era caríssimo, quase ninguém fazia. Quando você trouxe a revista e aí a lombada quadrada, que as pessoas faziam a grampeada. Sim. Então, essa inovação, isso tudo vem de onde? Essa inovação toda, essa cabecinha aí pensante, como é que funciona isso? Olha, eu sou assim, eu sou muito de observar. E falo que nós temos que evoluir, porque a pessoa que não evolui, ela fica para trás. Por exemplo, você citou uma coisa muito importante. A revista, antigamente, a revistinha Saúde era grampeada. Mas eu já tinha visto lombada quadrada. E eu falei, eu quero uma revista lombada quadrada. E eu pus na minha cabeça que eu queria. Só que quem fazia isso, se eu não me engano, era só a Gráfica Sabe, que tinha tecnologia e também fazia só material deles. E eu falei para o Zé Luiz, né, vou citar o nome dele aqui, porque hoje eu conversei com ele esse dia, ele falou, não, pode falar de mim mesmo, não vou me importar não. Falei, Zé, eu quero sair da revista Saúde e passar por essa revista aqui. E eu tinha trazido uma revista de São Paulo,
que lá tinha, eu quero isso Modelo. aqui. Ele, não, não, isso é muito caro, Neuza, não vai fazer isso não, isso. Não, assim, eu queria a saúde daquele jeito, não foi nem a perfil. E aí ele construiu uma máquina, que ele é muito inteligente, e nós fizemos uma lombada quadrada. Uhum. Então eu já sabia que a partir dali eu podia dar um passo maior. Aí eu cheguei nele e falei, olha, eu quero fazer uma revista, eu escolhi o nome, vai chamar Perfil Médico. E ele totalmente me desencorajou. Porque eu estava Olha. acostumada a vender anúncios por revistinha preto e branco, as capas que eu era colorida, que era muito cara, aquela coisa. E eu olhei para ele e falei: Nossa, Zé, a gente trabalha junto há tantos anos. E você é a pessoa que mais tinha que confiar em mim, me ajudar, me apoiar. É... Senti um balde de água fria. E aí eu saí dali, eu continuava com a Aham. saúde. Saí dali tão triste. E eu fui em outra gráfica. Quando eu cheguei em outra gráfica, que todo mundo já me conhecia. Aí a pessoa falou: Não, eu faço para você. Eu falei: Eu não sei como que eu vou te pagar, assim, porque o volume era muito alto, perto do que eu fazia. Uhum. Aí eu falei: Não, eu faço, você fatura para os clientes, porque eu nem tinha empresa na época. E aí aconteceu, soltei o primeiro exemplar. E aí, o primeiro exemplar eu fiz questão de entregar para o Zé Luiz. E eu lembro que a gente tinha um negócio que as pessoas mandavam mensagem para nós. Ele mandou uma mensagem maravilhosa. Lá ele falou assim: Você é o tipo de pessoa que nem um desafio que foi colocado até à sua frente até hoje, ou um desafio que você se propôs que você não conseguiu realizar. E ele tentou que eu voltasse para lá. E eu falei: Zé, eu rodo qualquer coisa com você. De Menos a menos a revista. perfil médico, porque você foi o único que não acreditou em mim. E você era o único que tinha que acreditar em mim. Porque eu estava com ele há mais de 10 anos. Mas são os percalços que fazem Sim, faz parte aí nesse parte. processo. Não, não, Nem nós somos todos grandes amigos. acreditam. Eu amo ele de Eu paixão. falo que empreender é um pouquinho de loucura Sim. justamente por isso. É o sonho que é nosso, que é Uhum. da gente, e é difícil, às vezes, você levar outras pessoas a acreditarem no seu sonho, e É. apostarem no seu sonho. Mas aí você, nessa questão de novidade, de inovar, de trazer, depois vieram outras, né, revistas aí na É, o cidade, que que, com que eu essa posso. mesma coisa, Sim. melhorando o papel, Uhum. trabalhando com papel couché, com papel especial, a questão da lombada. Quer dizer, você acredita que abriu portas? Claro. Sim, eu acredito sim. E como eu também tinha uma fonte de inspiração, que eu sempre gostei muito do Mauro Mendonça, da Destaque, foi um pioneiro nessa área, né? Mas a revista dele era social e eu quis fazer daquele jeito. Mas eu falo assim que eu sempre gostei, a tecnologia não existia da forma que era. Sim. Mas lá em 1989, por aí, começou a internet e eu quis entender aquele mercado. Não sabia nada de computador. Eu até brinco com os pessoal, eu falo, eu não dirijo, mas eu guio bem. E aí eu comecei a pensar o que seria aquilo. E eu comecei a olhar, estudar aquilo ali, e eu percebi que aquilo ali era o futuro. E eu investi em domínio de internet. Então, comprei muitos domínios bons, inclusive uns alugo hoje, né? O pessoal pergunta e tal. Eu fico tranquila na minha casa, meu dinheirinho tá caindo na minha conta. Por quê? Porque eu comprei marcas que hoje muita gente ganha dinheiro, o site deles vende, o e-commerce dele vende horrores, mas paga para mim, porque eu sou a dona, na verdade. Então, lá em 89, 90, eu já vi que seria um nicho muito bom. A visão de futuro e É, visão e empreendedora quando se mesmo. fala essa questão até da Arcangeli ali, né, da Cristina, eu acompanhei muito a época dela, da Fito, né, que ela lançou uma marca de Sim, cosmético, essa a coisa toda. Fitoervas. Então, nós mulheres, diz que nós mulheres, a gente é diferente dos homens. A gente é atenta a 90%, a gente vê 90 coisas enquanto eles vê 7, 6, uma coisa assim. Eu acho que eu tô meio errada, mas é alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem uma visão macro de tudo ao nosso redor. Sim. E eu sabia de uma coisa, eu não queria trabalhar para ninguém. Isso eu sabia. Isso é importante. E o empreendedorismo, no seu caso, a gente fala principalmente o empreendedorismo feminino, e é uma coisa que a gente discutiu recente aqui no podcast, ele vem muito da oportunidade. Quer dizer, da oportunidade ou da necessidade. No caso da mulher, do empreendedorismo feminino,
muito se vem da necessidade, e a gente viu isso pós-pandemia, né? Que muitas Sim. começaram a empreender ali por necessidade mesmo, porque ficaram desempregadas, os maridos ficaram desempregados, porque estavam em casa e de repente começaram a empreender. No seu caso, foi uma oportunidade ou foi uma necessidade? As duas coisas junto, porque eu sempre falava pro meu pai e pra minha mãe, às vezes eles queriam me dar algumas coisas e eu falava assim, não, eu não quero. E aí ela falava que eu era a mais orgulhosa de todos. Eu falava, mãe, eu não sou. É que eu não quero muleta. Porque o dia que vocês não estiverem aqui para me dar uma muleta, como que vai ser a minha vida? Então eu aprendi várias coisas, Margarete. Assim, eu desenho, eu bordo, eu pinto, eu costuro, eu faço roupa íntima, já dei aula de quase tudo isso. Adoro cozinhar. Você falou que é coisa de cozinha, conserva, eu sei fazer tudo, fazer chocolate, aquela coisa toda. E eu tinha sempre uma necessidade de saber. Aí minha mãe fala, por que essa. Isso, mãe, e se eu casar um dia com uma pessoa lá do Mato Grosso, um índio, por exemplo, né? E como é que eu vou comprar meus absorventes? Eu tinha aquela ideia na minha cabeça que eu tinha que ser independente. De saber se virar Tanto que eu mesmo. vim pra cá, eu vim trabalhar com a família. Entendeu? Assim, Uhum. mesmo naquela época, eu tendo assim, conseguindo ter um pequeno suporte, mas eu nunca tive vergonha. Eu falo, gente, se o dinheiro é honesto, vale qualquer sacrifício, você Uhum. tem que trabalhar. E que eu, graças a Deus, ensinei isso aos meus dois filhos, né? Ensino isso para as pessoas que passam por mim. Uhum. Hoje eu sou mais controlada um pouco, já fui mais mão aberta. Mas a necessidade também, a necessidade de querer ser alguém. A necessidade de querer ser alguém com minhas próprias habilidades, Sim, mas sabe? você tem E essa isso, facilidade de corri ser. atrás, e aí, nesse correr atrás, eu acreditar, é, apareceram as oportunidades. Tanto que eu acho que eu comentei com você que a loja Paramed, quando ela foi compra, é uma verdade, eu fui vender um anúncio pro senhor, que ele me requisitou, Uhum. e aí eu falei para ele, nossa, eu tenho muita vontade de ter uma loja dessa. Ele olhou para mim e falou, vendendo anúncio? Beleza. 6 meses depois, por não sei qual a razão do destino, nós compramos a loja dele. Só que ele não sabia que era eu. Eu fiz tudo muito escondidinho. E ele ofereceu um jantar. Nós fomos na casa dele lá. Não sei se foi um jantar, foi alguma coisa, nós fomos na casa dele. Aí eu cheguei. Aí, ele, nossa, você trabalha na área aí, agora vai ser muito bom, não sei o que que tem. Eu falei, não, mas é como diz o senhor, eu vendo anúncio. Viu que dá certo, que dá para comprar uma loja? Aí eu não dei conta, Margarete, isso não é soberba. Eu achei muita humilhação que ele fez comigo. Por isso que eu falo para as pessoas, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, nós temos que ter muito respeito com o que nós falamos, porque eu brinco muito, cadeira muda de dono, coroa muda de cabeça e dinheiro muda de conta. Uhum. Não estou falando que eu tinha, não, não, mas eu tive a oportunidade. Ele jamais imaginou que 6 meses depois ele vendesse aquela loja para mim. Mas tudo isso ainda é uma visão empreendedora É, aí, alguma coisa que você tem, né? Que você está sempre um passo à frente, dizer, independente do que estava fazendo, você tinha um objetivo. E aí minha pergunta é: empreender é mais um ato de coragem ou é uma estratégia? para o mercado que nós vivemos hoje, eu falo que é coragem, porque é um verdadeiro desafio você empreender no atual sistema que nós estamos, porque se você for analisar, as empresas mais fecham do que abrem, né? Mas a gente não pode deixar o medo de forma nenhuma fazer com que que nossos sonhos sejam apagados. Porque o Walt Disney fala assim, se você sonha, você é capaz, né? Sim. Então, eu falo que nós temos que ser maior do que nossos sonhos, porque quando o nosso sonho apagar, a gente pega a nossa coragem e vai lá e faz a diferença. Faz a diferença. Tudo que eu determino na minha vida, eu posso passar raiva, mas eu posso até perder dinheiro, mas eu determinei que eu quero aquilo ali, é, eu faço. Eu tenho várias patentes. Eu vou só fazer um comentário rápido assim. Dessas patentes, eu tenho duas patentes, que é para cosméticos e café. Café, açúcar, essas coisas todas. Eu já fiz, porque eu já vi lá na frente quem vai produzir para mim.
Mas eu não ia produzir antes de ter a patente. E já acabou de sair. Olha só, tá vendo? O que que é visão empreendedora? Já tá lá na frente, quer dizer, eu já sei quem vai produzir, já comprei patente, já tá tudo acertado. A gente falando dessa questão de coragem e estratégia, na verdade, assim, a gente precisa de ter coragem para Sim. começar, porque é o que você colocou aí o tempo todo, porque é desafiador. Empreender é desafiador, principalmente ali nos primeiros anos, que eu falo que a gente planta para colher, né? Só que entre plantar e colher tem a rega. É. Então, ali é um processo todo. E também, aí depois precisa de entrar estratégia, porque você precisa ter um planejamento, um plano para fazer aquilo dar certo e continuar. Você hoje, você citou aqui a questão da equipe, que se somou a pessoas, inclusive eu estou fazendo parte dessa equipe, e aí você falou de sonhos. E tem uma frase que eu gosto muito que fala que sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto É. torna-se realidade, né? Torna-se É. verdade. É até de uma música. Então, é isso, assim, essa questão de equipe, de se somar a pessoas para construir esse novo projeto. Olha, é, pode te falar a verdade, quando eu afastei na pandemia, bem antes, o Aldair assumiu essa parte televisiva, né? E eu passei para ele. Eu nunca perguntei o que que ele ganhou, nem nada. Outro dia que ele soltou para mim, eu falei, tá ficando rico. Brinquei com ele, né? Era um sonho que ele tinha tão grande de ter uma TV aberta maior, né? Aí só que nós discutimos, eu, ele, a Dani. Eu falei, gente, eu vou nesse projeto, não é tanto tempo, só que esse projeto é grande. Ele é grande porque a gente está trazendo, nós vamos trazer a mesma marca e o pessoal vai, a ideia com que nós vamos trabalhar, a forma com que nós vamos trabalhar, a seriedade de sempre, vai ser fantástico, né? E eu me preparei, Margarete, para poder manter o programa no ar. Porque eu falei assim, lógico que a gente depende de patrocínio, mas eu dou um passo hoje quando eu posso pagar. Eu falei, não, eu pelo menos 6 meses eu tenho que ficar rebolando aqui e ali, ele tem que ficar no ar, né? E aí foi a questão de escolha, porque eu tinha que trazer também mais uma pessoa que fosse jornalista, e que também fosse uma pessoa que tinha muito a ver com o Odair, que se gostasse, que se respeitasse, porque ia trabalhar direto com ele. E Sim. aí foi que surgiu, seu nome já tinha surgido, mas eu falei, nossa, será que eu vou dar conta? Vou dar conta? Não, eu vou chamar ela e vou fazer essa Vou ver. proposta. E deu certo, né? E eu falo para você, já comentei com você até, que quando eu tiver o meu afastamento, eu vou passar a marca para você e para o Daí para vocês continuarem. Só que quando eu passar isso, vai estar bem. Não vou passar a marca Perfil Médico fixada em dinheiro. Porque eu não tenho esse interesse. Eu brinco, eu falo, não é qualquer coisa que eu faço por dinheiro. Eu só quero passar ela para as pessoas que vão continuar trabalhando nela, porque esse é um legado da comunidade médica. Eu já fiz essa parte. Eu fiz a minha parte. Eu estou aqui somando mais um pouco, porque assim, eu tenho outros sonhos, eu tenho outros projetos que eu quero realizar. A Perfil Médica, a marca é uma marca já consolidada. O trabalho, mais 6 meses eu trabalhando direto com vocês, vocês vão perceber que vocês vão poder me deixar lá em casa quietinho, Ah, cuidando dos outros projetos. sonha. Isso é só sonho, viu? Não, e você é competentíssimo, todo mundo sabe. Obrigada. E você tem uma coisa que eu gosto muito, né? Falei para o Daí, eu aprendi muito com a Margarete esses poucos dias. Ele falou o quê? Eu falei, ela tem uma personalidade arrojada. Onde eu fraquejo, ela mostra para mim que eu preciso de melhorar. Eu falo que essa transição toda, que a gente, lógico, nós tivemos alguns percalços aí, né? Sim, Eu aprendi muito com você, então eu quero te agradecer da sua imagina. postura, da Obrigada. sua forma que você se colocou perante tudo isso. Você pode ter certeza que somou muito para mim. Não, não me considero como diz, o Zap 7 Copa dessa área de maneira nenhuma. Eu estou aprendendo a cada dia. Tanto que estou disposta a aprender mais. Eu estou muito feliz que eu estou vendo assim, você super empolgada, o Odair super empolgado. Ele passou uma agenda hoje que ele marcou lá, que eu falei, nem eu teria conseguido com Tá vendo? esse tempo, né? E é muito bom, mas é porque a gente faz o que a gente gosta. E eu falo quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, Sim. faz aquilo que a gente gosta, a gente não está trabalhando.
né? Então Sim. a gente consegue se divertir e trazer resultados mesmo, e isso fica estampado e isso passa. Somente a gente agora em televisão, essa imagem Opa! tem que ser refletida, assim, Uhum. estamos fazendo o que queríamos fazer e estamos É. felizes fazendo isso, né? Sim. Isso é muito, muito bom, é muito importante. Neuza, você está falando de parar, de parar. Gente, ela não vai parar, ela só quer, mas ela não Sim. vai. Uhum. Não vai. Tem muita coisa ainda para ser construída. Que legado você pretende deixar ou que você acha que já conseguiu construir esse legado? O que está aí? O que vem da Neuza para o futuro? Eu acho assim, quem me conhece, ele sabe de uma coisa, eu tenho fibra. Eu acho que o maior legado que eu deixo é mostrar que você pode transformar o sonho em uma marca. A Perfil Médico se tornou uma marca, se tornou uma referência e ela vai ficar, porque nós somos os primeiros que escrevemos de verdade a história da comunidade médica de Uberlândia. Então ela veio para ficar e ela vai ficar, e eu tenho certeza. Daqui 30 anos, quando eu não vou estar mais aqui, mas ali todo mundo vai ter seus exemplares guardados e provavelmente alguém vai estar trabalhando com essa marca, porque é uma marca muito boa. Eu acho que esse legado aí, eu me orgulho dele, porque, como diz o senhor Dante lá, eu era uma vendedora de anúncios preto e branco. Então, hoje não, hoje a gente já está na TV, a gente já tem o podcast, a gente vai com o portal agora, fizemos inúmeras festas. Tudo isso é para as pessoas verem que todo mundo é capaz. Basta você acreditar. Você vai levar 20 não. Eu tive várias portas que fecharam, Uhum. muitas, muitas, muitas quando eu comecei, e hoje são portas que me ligam, são telefones que me ligam, pedindo uma pauta, uma matéria, alguma coisa assim. Então, e outra coisa, eu sinto que o legado ficou quando os médicos, vários que eu entrevistei aqui, a gente não tinha nem essa ideia, falar, eu devo muito a você. Você me deu a mão quando eu comecei. Ah, quando eu fui capa, foi isso, isso. Eu escutei isso muitas Uhum. vezes. Então, olhando para esse lado, eu falo que o legado está aí. É o reconhecimento que aquilo que você fez somou para a vida deles, como somou para a vida da sociedade. E está somando, e vocês vão continuar isso mais Sim. futuramente, né? O Prosa Empreendedora vem com uma outra pegada totalmente diferente aí. A minha está na saúde, essa aqui está empreendedorismo, que é a parte que rege o mundo. Sim. E eu tenho certeza que a Prosa Empreendedora vai ser um dos maiores sucessos. Ela já é. Já, Obrigada. a gente já está vendo aí. Amém, né? É, e vamos só somar. Vamos Que somar. coisa boa. E eu acho que é isso, né, Neuza? Acho que a gente tá aqui nesse mundo, vive para somar, para Sim. contribuir um na vida do outro e fazer a diferença. É. E isso é algo que eu vejo muito em você, assim, a gente já esteve próximas, né, deu uma afastada por causa de pandemia, de mudanças, e a gente se conectou muito agora. E o que eu vejo é essa Neuza, essa mulher batalhadora, sonhadora, mas aquele sonho pé no chão, é o que você falou. Eu não dou o passo maior do que eu consigo, Sim. né? Quer dizer, o passo, eu tenho que dar o passo, mas eu tenho que ficar de pé. Sim. Então, isso também é importante. Isso também tem ensinado muito a gente, porque vem com sonhos, vem com ideias, mas espera aí. Aí entra a estratégia, o É, planejamento, tem. o que precisa ser feito para colocar aquilo, né? Transformar o sonho em realidade. E aí, assim, qual a mensagem que você deixa para quem quer começar, para quem quer empreender? O que que fica? Olha, vou só fazer uma observaçãozinha bem pequena. Quando eu sonho, eu não sonho só para mim. Eu sonho para as pessoas. Talvez eu me diferencie nisso aí, porque o que eu quero para mim, eu quero para outra pessoa. E não é, isso não, você não encontra isso aí. Não. É muito difícil você encontrar isso aí. Eu sou muito desligada, eu sou muito desapegada. Não é que eu sou desligada, eu sou apegada. É que eu acho que nós somos seres humanos e nós temos olhar assim, tipo de compaixão para os nossos, não querer só para nós. A vida é muito efêmera, passageira, rápida. Nós não vamos levar nada disso aqui, mas nós podemos deixar. Nós podemos deixar histórias, né? Quantas pessoas partiram, deixaram histórias bacanas porque tiveram amor, Uhum. compaixão, altruísmo, sabe? Sonhou com outras pessoas e trouxe essas pessoas para o seu sonho. A mensagem que eu deixo é o seguinte: que nenhum sonho é pequeno
E que se for difícil, vai assim mesmo. É difícil? Não é fácil. Eu andei no sol quente, eu paguei conta atrasado, eu tive algumas dificuldades, mas eu nunca tive uma coisa morna, nem quente nem frio. Eu nunca desisti. Uhum. Se desse errado, eu começava de novo. Mas agora eu sempre sonho com os pés no chão, porque eu trago pessoas comigo. Eu não posso me dar assim, errar, porque essas pessoas podem, de alguma forma, ser manchada com isso. E isso eu não me permitiria. Então, a minha mensagem é: seja leal, fala sempre a verdade, mesmo que isso te custe caro, trabalhe, dê o seu melhor, é, cumpra e prometa e tente mostrar a maior transparência possível em tudo aquilo que você faz. Se você for fazer, faça bem feito. E dinheiro é uma consequência, não é tudo. Nossa, que ótimo. Mas é isso. Fazer o que gosta, fazer bem feito, com excelência, e dinheiro é consequência. Vem quando você faz um bom trabalho, quando você respeita as pessoas, e isso tudo é consequência. E que você colha tudo isso, Neuza, que você tem plantado, porque eu falo que você tem um coração coletivo. Aquela coisa sempre cabe mais. É o coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, mas com essa responsabilidade, com esse cuidado que só você tem, que só você faz. Obrigada por esse bate-papo maravilhoso. É. Quero te agradecer por estar aqui na Prosa Empreendedora, por ter acreditado nesse projeto, por ter apostado nesse projeto. Eu agradeço, aceito todas as palavras que você disse e com certeza nós estamos aí para contribuir, para ouvir boas histórias de empreendedorismo. Então eu quero convidar vocês, seguidores, para assistir esse podcast lá no nosso canal no YouTube. Notas e Prosas Comunicação, vai estar lá na íntegra, também nas redes sociais, os nossos cortes, aqui trazendo o que foi de mais importante que foi falado aqui, e foi muita coisa, muita lição de vida, muita lição de empreendedorismo, e eu conto com você. Até o próximo podcast.